Quero cumprimentar essa querida e amada igreja. Preciso falar com você, viu? É uma alegria e um prazer muito grande todas as vezes que eu venho aqui. Porque aqui eu sou muito bem recebida, encontro um povo alegre, feliz, uma igreja que eu aprendi a amar de coração. Agradeço ao convite da Eleni, que me confiou essa noite estar aqui. E também estou muito feliz porque fazia algum tempo que eu não via a Luciana louvar a Deus. Fiquei muito contente. Que você seja sempre usada por Ele, filho. E continue sempre útil ao seu Deus. Amém. Muito obrigada, Eleni, por estar aqui nessa noite. Que bom. Matando a saudade das pessoas queridas aqui dessa igreja. E essa noite, então, nós vamos falar mais uma parábola de Jesus, porque o propósito do Ministério da Mulher para ele durante todo este ano é cada quarta do poder falar sobre uma parábola. Mas as parábolas vão ser transmitidas de uma maneira diferente. Serão transmitidas para nós que já conhecemos a Jesus, que já nos entregamos a vida a Ele. E essa noite, então, nós vamos ler uma parábola que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 8. Mateus 13, de 1 a 8. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos agora, então, pedir a presença de Deus neste momento. Querido Pai, a Tua palavra está aberta aqui. Pedimos que o Senhor nos use. Pedimos que o Espírito Santo me use, ó Deus, ao falar essa parábola. Esteja com cada um nesta noite, tocando nos corações, trabalhando nos nossos corações para aceitar a Tua palavra e vivê-la na nossa vida diária. Perdoe os nossos pecados e esteja com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto, por que Jesus falava por parábola? Por que Jesus usou este método para falar aos seus ouvintes? Jesus, o grande mestre, o mestre dos mestres, o grande psicólogo, conhecedor dos corações, conhecedor da mente humana, Jesus sabia qual era a melhor forma que ele poderia falar aos seus ouvintes. Então ele falava por parábola porque ele queria alcançar os corações por meio de lições obtidas através da natureza, através do cotidiano do povo, através do dia a dia daquela multidão.
Então, era a melhor forma dele apresentar o desconhecido através do conhecido. Então, Jesus era muito simples para explicar o que ele queria transmitir. E olha, dentre a multidão que acompanhava Jesus, no seu dia a dia, existia vários tipos de pessoas com nível social diferente, com nível cultural diferente, pessoas que estavam a fim também de acusar a Jesus. Sacerdotes andavam com ele, e o sacerdote naquele tempo, ele desempenhava um papel fundamental na igreja. Ele que pregava, ele que falava, ele que determinava tudo. Escribas acompanhavam Jesus. Os escribas eram os que escreviam as leis, escreviam os pergaminhos. Os fariseus, os saduceus, tinham também aquelas pessoas que elas eram, desejavam, como é que fala? Os rabinos, os escribas, os maiorais, os amantes do mundo, os beatos, todo esse tipo de pessoa andava com Jesus. E Jesus queria alcançar a todos. Então, o melhor meio dele alcançar era através das parábolas. Então, e através dessas parábolas também, Jesus censurava a hipocrisia que eles tinham no coração, censurava o pecado deles, porque se Jesus fosse lá e falasse assim: você errou, você pecou, você está fazendo, o que ia acontecer? Eles não iam dar bola, não iam acreditar em Jesus e logo aquilo ia esquecer. Mas Jesus usava as parábolas para acusar o pecado de uma maneira que toda vez que eles vissem aquela, por exemplo, o cordeiro ou o pastor, eles lembravam da parábola do bom pastor. Todas as vezes que eles viam um campo para ser semeado, eles lembravam da parábola do semeador. Se ele acusasse de uma forma ali, firme, o pecado que eles estavam cometendo, eles não iam ligar para Jesus e ainda iam condenar Jesus. Então, por isso também Jesus falou por parábola. E quem que é o semeador? Quem é o semeador da parábola? Segura para mim, por favor, né? O semeador é Jesus. Só segurar. É toda aquela pessoa que prega o Evangelho, que leva a semente da verdade. Esse é o semeador. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A semente é o Evangelho. E o solo, o que representa? Representa o nosso coração. Obrigada. E existe 4 tipos de solo na parábola do semeador. O primeiro, como nós vimos, o semeador saiu e a semente foi lançada no solo que estava preparado. Mas uma parte da semente caiu onde? À beira do caminho. Essa semente tem condição de brotar? A semente jogada à beira do caminho? Não tem condição. Ela não tem condição, porque a beira do caminho é um solo duro, um solo impermeável, um solo que passa carro, passa pessoa, não tem como aquela semente germinar e brotar. E as aves do céu então vêm e comem. Transferindo para nós, que já conhecemos a palavra, que já aceitamos a Jesus, o que significa essa semente jogada à beira do caminho? Essa semente significa a pessoa que está desatenta aqui na igreja, não está ouvindo a palavra de Deus, não está sentindo que a palavra que está sendo pregada, que está sendo falada, não é para ela. É a pessoa que vem à igreja e fica conversando, e fica
cochichando do lado, às vezes pega o celular e fica ali. Esse também é o solo da pessoa que já está aqui dentro da igreja. E vou ler aqui uma coisa que muito chocante. Olha o que diz aqui. Satanás procura desviar a atenção daquele que busca o Salvador, instigando a crítica ou insinuando dúvidas e incredulidade. Ele detém os defeitos do pregador ou da pessoa que está à frente do serviço do Senhor. Olha que Satanás tem poder para fazer. Olha só que mais duro ainda isso que Ellen White falou. A mensagem é comentada em casa sarcasticamente, críticas, calúnias e boatos são repetidos na vista dos filhos e dos não conversos, destruindo assim o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência da palavra do Senhor. Então, irmãos, esse aqui, é o solo à beira do caminho, a semente que caiu na beira do caminho. Obrigada. É para nós que já estamos na igreja, mas somos ouvintes desatentos. Não estamos prestando atenção no que o pregador está falando. E ainda chega em casa, ainda critica, faz sarcasmo e calúnia. Ou seja, quem faz isso no nosso coração? Satanás. Satanás. Então, irmãos, nós que já estamos aqui, que já recebemos a palavra, que já aceitamos, que está no nosso coração, quando entrarmos aqui na casa do nosso Deus, com respeito, com reverência, porque Satanás quer nos usar nesta hora da pregação, nesta hora que está sendo falada e dirigida a palavra. E a semente que foi lançada no solo pedregoso. A semente lançada no solo pedregoso, sabe o que significa para nós que já estamos aqui? Significa que nós ainda estamos arraigados nos nossos hábitos, nos nossos costumes antigos e não queremos abandonar por nada os nossos hábitos. São ouvintes de pedregais. Quando lança a semente e ela cai num solo rochoso, o que acontece? Ela até pode criar uma raizinha, mas quando a raiz encontra a pedra, o que acontece? Ela definha, ela não cresce, ela não produz folha, nem fruto, nem nada. Assim é o cristão, que tem o coração no solo rochoso. Ele ouve a palavra, mas não quer mudar. Ele quer continuar o mesmo. E se você corrige, se você aponta alguma coisa, ele acha ruim, ele não gosta, ele até abandona Deus, ele até abandona a igreja. Então, os ouvintes dos pedregais, eles confiam em si mesmo, nas boas obras e nos bons motivos que têm, em vez de confiar em Cristo. Não quer mudar. Aí então, o que acontece? Se acontece algum sofrimento, alguma coisa na vida desse coração, o que acontece? A primeira coisa, ele abandona tudo. Ele sai. Algum sofrimento, alguma coisa, ele sai. Ele não veio aqui para abandonar o pecado que habita nele. Ele veio aqui procurando satisfazer alguma coisa dele, mas não para mudar de vida, mudar de rumo. E ofende então quando a palavra de Deus lhe aponta o pecado acariciado e exige renúncia ou sacrifício. O ouvinte desse solo, ele não quer renunciar a nada, ele quer ficar como ele é. Nascer de novo é a proposta de Jesus para as pessoas do solo rochoso.
nascer de novo. O eu não deve ser acariciado, mas quem vive nele tem que ser Cristo, né? Quem vive para si mesmo não é cristão. Ele coloca o eu acima de tudo. Temos que colocar Cristo em nossa vida. E o cristão que tem o solo entre espinhos? A semente que o semeador lançou, e a semente caiu no solo onde tinha ervas daninhas, onde tinha espinho. Quando você lança a semente onde tem espinho, o espinheiro ou a erva daninha, a raiz dela é tão forte e ela não precisa de um solo rico, não. Ela nasce em qualquer solo, não precisa ser adubado, nada. E ela é muito forte. Se você não arranca com raiz e tudo, loguinho ela já está nascendo e abafando a semente que você plantou. E transpondo para a nossa vida espiritual aqui. São os que ouvem a palavra de Deus, mas as coisas do mundo, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e elas ficam infrutíferas. Vocês conhecem pessoas, irmãos, que os prazeres do mundo, ou a riqueza, ou o poder, sufocou ele e hoje ele não está aqui mais no nosso meio? Vocês conhecem irmãos assim? É isso que acontece quando o coração é um espinho, quando o coração não está preparado para que a palavra de Deus brote e dê fruto. Então, e também não quer abandonar os velhos hábitos e a prática da vida pecaminosa anterior. Se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. O espinheiro nós temos que arrancar com raiz e tudo. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que arrancar tudo isso que sufoca o nosso crescimento espiritual. Tudo que vai nos atrapalhar a nossa vida, o nosso relacionamento com Jesus, nós temos que tirar da nossa vida. Senão nós não vamos crescer espiritualmente. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, assim como os espinhos, o espinheiro da terra mesmo. Cresce em qualquer solo, não precisa ter fertilizante nada para ele. Não precisam de cultivo especial. A graça, porém, necessita ser cuidadosamente cultivada. E que jeito que nós cultivamos a graça? Através da oração, da comunhão diária com Deus, da leitura da Bíblia, estar aqui na igreja, nos cultos, nós estaremos cultivando a graça espiritual. Nós estamos deixando os espinhos que está sufocando a nossa alma, que não está deixando nós crescermos espiritualmente. É estar com Deus diariamente. Assim nós vamos cultivar a graça. Aqui fala também que os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente, pode sufocar a alma. Se você tem algum espinho arraigado no seu coração, peça a Deus para tirar isso, para Ele não te sufocar a sua vida espiritual, para que você cresça na vida espiritual. Amém. Tudo quanto desvia de Deus o espírito e aparta de Cristo as afeições é o inimigo da alma. É o inimigo da alma. A pessoa torna-se presa muito fácil de Satanás, se ela não tenta abandonar tudo isso que está sufocando ela. E a semente que foi lançada em boa terra? Essa sim,
Essa é aquele que ouve, compreende a palavra, que a conserva no coração honesto, bom, e essa dá muito fruto. Nós conhecemos pessoas também aqui na igreja assim, né? Patrícia, Carlos e muitas outras, e cada um de nós que estamos aqui. Recebemos a palavra, mas ela plantou no nosso coração. O ouvinte da boa terra recebe a palavra não como sendo palavra de homem, mas como sendo palavra de Deus. E esse então passa a ser um discípulo de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo. Esse começa a dar muito fruto, né? Esse tem vontade, tem desejo de fazer a obra de Deus, de levar a obra de Deus avante. Está aqui comungando sempre com Deus, buscando a Ele diariamente. Esse dá muito fruto. Esse é o verdadeiro discípulo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Seus hábitos, seus costumes, suas práticas, seus defeitos ficaram no passado. Eis que é uma nova criatura. E elas estão todas submetidas ao assim diz o Senhor. Toda a sua prática, todo o seu costume, né? Esse sim produz fruto. Em Gálatas 5:22 diz assim: quais são os frutos do Espírito? E se nós prestarmos atenção nos frutos de Gálatas, nós não vamos ver obras aqui. Nós não vamos ver obras. Olha só o que fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esta é a semente que nasce na terra fértil, dá fruto. Fruto não para a terra, mas para o mundo, mas fruto para a vida eterna, para a eternidade. E eu também digo aquilo que o apóstolo Paulo fala: não vivo eu, não mais eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que recebeu a palavra, frutificou para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos receber a palavra com alegria, buscá-lo de coração. Quando entrarmos na casa do Senhor, nós viemos aqui com um único propósito: ouvir a palavra e pedir que ela nos transforme, nos mude os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa maneira de ser, de falar, de agir. Só assim nós vamos dar frutos para o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.